Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Sumido, né? Pois é, muita coisa acontecendo, muita coisa ao mesmo tempo, né? Isso já não é novidade, eu já falei isso aqui em vários episódios, de como tem sido complicado ajeitar o meu tempo, né? Para poder me programar direitinho. Já tentei diversas fórmulas, né? De ser todo sábado, de ser todo domingo, que aí de segunda a sexta eu consigo trabalhar normalmente, enquanto no final de semana eu gravo os episódios da semana, né? Não só os conteúdos longos, como esse aqui, como as leituras do dia que eu tenho feito, além da programação que tá na minha cabeça, tá no meu coração, de entrevistar, né? De conversar com amigos meus que me ajudaram na caminhada profissional, espiritual, na minha evolução, na minha vida como um todo, né, pessoal também. Grandes amigos aí que estão fora do hall, que vocês normalmente conhecem. Mas, de qualquer forma, gente, tá bem difícil, assim, não consegui ainda chegar nesse plano ideal. Inclusive, esse episódio aqui fala um pouco sobre essa frustração profissional, né? Pra quem não me conhece, não conhece podcast. Esse podcast aqui, normalmente falamos sobre amor, sobre filosofia, sobre religião, sobre se tornar uma pessoa melhor, sobre evoluir enquanto pessoa, né? Mas ele também é o meu diário pessoal. E hoje vai entrar meio como esse diário pessoal, né? Pra que eu consiga mostrar pra vocês aí como anda se passar na minha vida profissional, no caso de hoje, né? Do episódio de hoje. Gente, começando aqui, eu tô muito frustrado profissionalmente, sabe? Depois da minha última demissão, muita coisa aconteceu e muita coisa aconteceu para que eu entendesse e abrisse meus olhos para o mercado, para o mercadológico, né? O lado profissional, o lado da exigência das empresas e tudo mais, e vejo o quão injusto é o mercado de trabalho em si. Óbvio, né, que toda profissão tem suas particularidades, né, suas peculiaridades e tudo mais, mas o mercado da comunicação, em especial publicidade e audiovisual, design e tal, é um mercado muito prostituído, porque ou você se vende muito barato, você faz muita coisa e se vende por um valor muito barato, dá os seus preços, né, mais baixos que o comum ou aceitável, ou você se supervaloriza com seus valores altos e tudo mais, mas você não é chamado. E aí eu fico nessa dualidade, porque eu não sou um cara, tipo, todo bonzão, sabe? O top master, o mundo da vida. Não sou um mundo da vida. Tampouco um Fabrício Carvalho. Mas, cara, eu sou bom. Eu sou bom no que eu faço, sou bom em edição de vídeo, sou bom até em promo. Quero fazer após em promo lá na faixa para poder melhorar, né, os meus conhecimentos técnicos, saber que muita coisa que eu sei de maneira empírica tem base técnica, tem como aprimorar, tem como corrigir problema, tem como corrigir partes do processo que hoje eu quebro a cabeça para fazer às vezes uma gambiarra, mas às vezes não, né? Sempre tem uma fórmula técnica de como isso vai ser evoluído, como isso vai ser consertado, aprimorado e tudo mais. Então quero fazer a prom para poder melhorar esses talentos, vamos dizer assim, né? Que eu tenho, que eu sei que eu tenho, e eu amo o audiovisual. Mas, infelizmente, é um valor... Tá até justo, né? Não vou nem falar que tá caro, porque tá um valor justo para a qualidade de ensino, tanto da faixa quanto do currículo, né? Da grade curricular da pós. Mas eu atualmente não tenho esse dinheiro, pra quem não sabe, eu sou bolsista. E aí, velho, que entra a parada, porque ou você tem que ser, tipo, muito foda, a ponto de pagarem caro pra isso, né? E isso significa que o que é ser foda, né? É quando você consegue extrapolar a expectativa do outro.
de quem tá contratando, no caso, né? Porque se você faz o básico, você não é bom, ou se você faz uma coisa que a pessoa tava esperando na expectativa da pessoa, você é ok. Mas pra ser foda, você tem que ultrapassar o extraordinário, né? E isso muitas das vezes não é muito possível. Por quê? Porque quem tá contratando, eles querem algo sensacional, sabe? É praticamente a mesma sensação de, não sei qual é a área que normalmente vocês trabalham, mas quando você vai se candidatar para uma vaga de trabalho e a pessoa acaba te exigindo inglês avançado, Excel avançado, software tal, não, isso só chega para te pagar 1.500. É basicamente essa a sensação. E aí eu fico muito apreensivo, porque à medida que eu vou me melhorando, à medida que eu vou me profissionalizando na minha área, estudando mais, comprando mais livro, pagando curso e tudo mais, parece que isso é uma roda infinita a ponto de você nunca estar pronto o suficiente para exercer a determinada função. E às vezes a pessoa vai exigir tudo isso, no meu caso, né? Para poder fazer uma coisa muito simples entre muitas aspas, obviamente. Mas às vezes é para fazer coisas para rede social, tipo um Reels, uma postagem que vai ser usada num post patrocinado, algo nesse sentido, sabe? Não é nada que vá para TV, não é nada que vá para o cinema, não é nada que vá para concursos, para prêmios e tudo mais. Então, eu sinceramente não sei, não sei o que eu posso fazer para melhorar, sabe? De verdade, eu tô muito frustrado. E isso acaba refletindo também na vida profissional, né? Na vida financeira, na verdade, que eu acabo não tendo recursos, né? Eu tô desempregado desde junho de 2023. Estamos em 3 de 2024. E todos os jobs que eu consegui pegar ou são temporários, ou pagam mal, ou pagam pouco por falta de recurso. E eu tô assim, sabe, num ponto, cara, eu trabalho em comunicação há 10 anos pelo menos, ou quase, né? Acho que é quase. Acho que em agosto vai fazer 10 anos. E assim, é complicado você tá aí, tipo, 10 anos investindo numa área que não tá te dando um futuro, não tá te dando um retorno, uma segurança, sabe? E eu sinceramente não sei o que fazer, porque eu não sei o que fazer, eu tô literalmente perdido, sabe? Nesse sentido, porque tá muito injusto, eu tô achando muito injusto. Eu pago o curso pra aprender tal técnica, porque a técnica que tá no momento, né? Ela trende no momento e pá, né? Não rola. A pessoa quer pagar 3, 4 vezes menos do que vale. E assim, obviamente, eu preciso de dinheiro, preciso ajudar em casa, preciso pagar conta, tenho boletos e tudo mais. Então, algumas vezes, assim, eu me sujeito a essa prostituição para poder ter o que colocar em casa e ajudar em casa, mas não é o ideal. A gente não estuda para isso, né? Imagina você pagar 18 mil num curso de 1 ano para poder evoluir o seu conhecimento, você poder melhorar o seu currículo, você conseguir colocar muita coisa, muita técnica para dentro de si e conseguir expor isso através das suas artes, né, das suas peças publicitárias e tudo mais. E aí, quando vai na hora da contratação, a pessoa quer te pagar, tipo, 2 mil, 1.000, sabe? E aí ficou tipo, putz, velho, tipo, tô investindo tanto, mas tanto tempo, recursos financeiros, luz, né? Porque, né, cara, equipamento, tudo mais. E aí eu conheço algumas pessoas que realmente se deram bem no audiovisual e conseguem tirar seus 10 mil por mês e tudo mais, mas 90% é indicação. Quando você trabalha com gente grande, ou elas são estupidamente arrogantes, né, a ponto de não saberem dar feedbacks, não saberem te orientar ao certo, o que querem e tudo mais. Falar, eu quero um videozinho assim que seja incrível, sabe? Que seja de tirar o fôlego. Aí você faz dentro das suas referências, que você imagina quando a pessoa recebe o vídeo, tipo, é isso? Como assim é isso? Tá tudo dentro do que você pediu. Você quer que melhore alguma coisa, troque a música,
aumente a dinâmica, diminui a dinâmica, bote mais lettering, tire uns letterings. O que eu faço? E a pessoa simplesmente não sabe o que ela quer, não sabe o que tem que melhorar, o que tem que fazer. E deixa isso muito, muito no ar, né? Na mão do editor, no caso eu. E, velho, eu nunca sei o que eu posso melhorar, o que eu preciso melhorar, porque as pessoas não sabem o que querem. Então, assim, eu já não estou, mas já cheguei, já passei por essa fase de se achar um bosta, sabe? De falar assim, cara, você tá aí há 10 anos batendo nessa porta de designer gráfico, de audiovisual, de podcast, de YouTube e tudo mais. Você sabe fazer a parada certa, sabe monetizar, sabe fazer tudo para que a área funcione, né? Para que os produtos sejam entregues e que tenham eficiência, né, na sua função. E no final das contas, quem acaba ganhando é quem tem indicação, né? É quem foi indicado, quem... Porque assim, eu, primeiramente, achava que eu não tinha um objetivo profissional. Não sabia. Eu achava que eu não sabia aonde eu queria chegar, qual era a minha meta, qual era o meu sonho, a médio e longo prazo, de como eu estaria daqui a 5 anos, a 3 anos e tudo mais. Mas eu tenho, para quem me conhece, para quem é amigo mais íntimo, para quem tá comigo ou mais íntimo ou muito mais tempo, sabe que o meu objetivo profissional é chegar na Globo, é trabalhar na Globo. É de trabalhar ou com cameraman, ou com pós-produção, sabe? Inclusive, vi uma vaga hoje de motion designer júnior, enfim, né? Na Globo, para poder trabalhar com pós-produção e tal. Cara, eu tô me sujeitando aos júniors, aos trainees da vida e tal, os níveis mais baixos, para que eu consiga entrar, sabe? Porque é meu objetivo. Ir lá, começar a fazer meu nome e tudo mais, mas assim, eu tô num nível que, tipo, cara, mais um tempo. Na última vaga da Globo que eu tentei, eu fiquei 1 ano pra receber uma resposta da Globo. E era vaga de estágio, sabe? Iam pagar sei lá, R$900 por mês, trabalhar 6 horas por dia. E aí fiz todos os cursos, né? Respondi todos os quizzes que eles pedem, enviei isso, enviei aquilo, currículo, portfólio, não. Fiz mó esforço, me coloquei literalmente à disposição ali, me entreguei de corpo e alma para aquilo. Eu só fui receber a resposta de que eu não tinha passado 1 ano depois que a vaga já tinha sido preenchida, a pessoa já tinha o seu contrato realizado e terminado, né? Eles tinham passado o período de estágio, era estágio de 1 ano, e eles estavam abrindo outra vaga. Aí parece que para abrir a outra vaga, eles precisavam finalizar todas aquelas pendências do processo anterior. Enfim, me senti frustrado, me senti muito frustrado, porque aí, né, abriu um novo processo, eu fiz tudo de novo e tudo mais, mas não tô com esperança de entrar. Tem conhecidos que tem clientes lá e tudo mais, já pediram o meu contato, inclusive. E não rola, sabe? Eu nunca tenho uma oportunidade, porque eu não sou conhecido de alguém de lá de dentro. Porque ser indicado para alguém lá de dentro, de repente é um pouco mais fácil. Eu acho, né? Isso na minha cabeça. Mas, no geral, alguém de fora que conhece alguém de dentro que me indica, aí fica meio... sabe, não sei. Aí eu tô muito, muito frustrado. E fora a perspectiva de mercado, sabe, assim, eu não consigo ver o meu futuro lá. Não consigo mais, de verdade. Eu tô mal nesse sentido. Não tô me sentindo competente, não tô me sentindo apto pra fazer, porque sempre pedem alguma coisa. Tô correndo atrás da minha graduação, que eu termino esse ano, graças a Deus, né? Fiquei, pra quem me conhece, perdi 4 anos aí da minha vida não fazendo a faculdade, porque estava me dedicando muito ao trabalho. Hoje eu falo que é uma perda de tempo, sim, porque eu poderia estar formado hoje, mas a prioridade era o trabalho. Aquele lugar pedia muito de mim, exigia muito de mim, né? Sempre era eu que tinha que ficar para fazer hora extra, para salvar os outros e tudo mais, não.
Enfim, fui demitido e não me formei. Então, tô correndo atrás, tenho experiência já há um tempo na área, mas preciso do diploma porque as vagas pedem um diploma. E aí, pesquisando as vagas com diploma, né, já me preparando aqui para esse processo que dura um ano, com cursos e tudo mais, vai ver o salário, R$ 2.000. Falei, gente, R$ 2.000, uma pessoa formada. O que a gente faz com R$ 2.000 hoje? É R$ 600 a mais que o salário mínimo, sabe? Uma pessoa que faz um trabalho braçal a nível técnico, talvez ganhe até mais. Então, assim, é meio injusto, né? E aí tem aquela premissa, né? Porque, você não é valorizado no mercado porque você não tem portfólio. Mas a gente não tem portfólio porque não tem oportunidade. E aí fica nessa injusta troca, né? Eu, graças a Deus, né? Deus é sempre muito bom comigo, sempre me dando as oportunidades certas, né? Hoje a minha carteira de clientes é muito mais por indicação também, né? Eu tenho uma cliente que gostou do trabalho que eu fiz, indicou a outra, mas são clientes pequenos, né? Que pagam seus 100 e pouquinhos no máximo e ficam comigo ali porque gostam da minha pessoa, gostam do meu trabalho e tudo mais, mas juntando toda a minha carteira não dá um salário, sabe? Não digo nem o mínimo, porque esse mês, por exemplo, não deu o mínimo, não deu um salário mínimo de extra. Mês passado deu, mas aí ficou muito nessa variável e eu fico tipo, ou eu caço mais clientes pequenos, ou eu acho um grande e dispenso esses pequenos, mas para tudo isso eu preciso de tempo, eu preciso parar e eu tenho que dar conta dos meus jobs, eu tenho que dar conta da minha casa, tenho que dar conta dos meus estudos, tenho que dar conta da minha saúde mental, da minha saúde física, porque eu já negligenciei muito isso durante anos, então hoje é uma prioridade e a conta não bate, sabe? Não bate. Eu fiquei mal, entrei em um estado depressivo, e aí aconteceram alguns problemas nessa semana aí que também tiraram um pouco meu sono, em relação ao meu pai, em relação a meus irmãos, né, minha mãe e tal. E eu fiquei assim, tipo, literalmente sem chão. E aí eu comecei a cogitar novamente sobre as minhas outras expertises, né? Pra quem não me conhece há muito tempo, eu tenho formação em enfermagem, eu tenho formação em magistério, eu tenho formação em fotografia, eu tenho formação em designer, eu tenho formação em audiovisual, né? E publicidade, no caso. E eu tenho formação em administrativo, eu tenho esse leque de coisas que eu já fiz, que eu exerci, que eu exerço e tal. Então eu sou uma pessoa bem mista, né? Multiprofissional, como falam, né? Mas o meu tesão mesmo tá no audiovisual, porque eu gosto de criar, eu gosto de como o cliente pede ali uma peça publicitária, eu conseguir atingir a expectativa ou o objetivo daquela peça, de precisa de mais clientes, precisa comunicar melhor, precisa fechar tantos números de inscrição no curso, não sei o que, eu crio uma peça, as pessoas gostam, e além de gostarem, dar o resultado, cara, isso é maravilhoso, sabe assim, isso dá um tesão danado, dirigir pessoas, né, de como elas, se elas se portarem assim, vai ficar melhor, o que elas acham, dicção, postura, cenário, equipamento. Gente, eu amo demais isso, sabe? Mas o meu bolso não tá me deixando gostar muito disso, entende? E aí eu tô pensando nessa migração diária novamente. E aí hoje, dia 25 de março de 2024, eu resolvi dar um passo, não sei se é para trás, não sei se é pro lado, né? Mas dei um outro passo. Ontem, na verdade, na semana passada, eu estava pensando em migrar para uma dessas minhas outras áreas que fosse mais rentável, que tivesse um volume maior de oportunidades no mercado e tal, que é a área da saúde, a área da enfermagem. E eu fiquei com isso na cabeça, só que ao mesmo tempo isso ativa um gatilho
de que eu nunca consigo fechar um ciclo ou concluir um processo e tudo mais, tipo, e o medo que bate é, tipo, você vai largar a faculdade de novo, você não vai concluir a faculdade, ou então você vai precisar fazer tudo de novo, não sei o que, não, voltar do zero, primeiro emprego de novo, não. Então esses gatilhos, esses fantasmas começaram a me assombrar durante a semana, só que, como eu só pensei, como, né, eu tava só ali cogitando eu comigo mesmo, eu não cheguei a externar isso, né? Botar pra fora e ver o que as pessoas achavam. Pessoas importantes, né? Assim, por favor. Mas aí depois eu conversei ontem, no dia 24, com o Leandro, sobre essa possibilidade. Perguntei pra ele se ele tinha vontade de fazer algum concurso. Aí ele falou que não e tal. Eu falei, não, porque se um de nós fizer algum concurso e passar, a gente consegue dar uma segurança, né, uma estabilidade para que o outro consiga voar de uma maneira um pouco mais segura, né? Se ele quiser fazer uma pós, por exemplo, caso eu me candidate para um concurso, ou então se dá o luxo de repente sair do emprego para poder estudar, fazer alguma coisa fora, intercâmbio, não sei o quê. Sabe, tem disso ou vice-versa, se ele quisesse fazer se ele passasse no concurso, eu pudesse fazer um intercâmbio, melhorar meu inglês, não sei o quê. Eu acho que daria essa grande oportunidade se a gente fosse concursado. E aí, falei com ele sobre isso, aí eu falei pra ele, que eu tô pensando em voltar para a área da saúde. Aí ele falou, mas você não gosta disso? Eu falei, mas eu acho que eu não tô em condição de gostar, sabe? Porque o mercado da comunicação, além de estar muito injusto, ele também é muito etarista, onde quanto mais velho você é, né, se você não tiver um excelente conhecimento, uma pós, um negócio assim que te dê um grande destaque, você é mais um lado a lado, praticamente, com alguém que de repente tem os seus 17, 18, 19 anos, que pode ter uma mente mais criativa nesse sentido, né, tá mais ligado de repente aos trends de rede social, que de repente a minha geração, né, os milênios, não estejam, mas a gente tem que estudar, então eu coloco, eu estudo, busco e tudo mais, mas de repente para eles é uma facilidade, porque é uma coisa que já tá no dia a dia deles, e aí eu sempre acabo competindo, eu com 33 anos hoje, competindo com alguém que tá com seus 18, 19, recém-formado, primeiro emprego, então o salário também um pouquinho, né, qualquer salário, entre muitas aspas, acaba sendo atrativo para a pessoa, então eu tô me vendo muito nesse lugar, sabe, de que a comunicação não tá para mim, não está mais para mim. E aí eu pensei na área da saúde. Ele falou, como sempre, né, me apoia e tudo mais, tá sempre comigo. Ele também enxerga como um mercado muito mais amplo do que a comunicação, enquanto às vezes a gente vê vagas, 1000 vagas para rede social, né, para social media, por exemplo, a gente tem um concurso com 10.000, 4.000 vagas, então eu tô pensando seriamente em voltar ou dar esse passo para o lado, para a área da saúde, tanto que depois que eu me formei, como eu não gostava da área, da profissão e tudo mais, não por ela em si, sabe, mas eu não tive boas experiências, né, na área da saúde, quando eu estava em especial, né, trabalhando na UTI, na emergência do Adão Pereira Nunes, onde havia alguns enfermeiros que negligenciavam muito o cuidado com as pessoas, sabe? Tinha pacientes ali que já deveriam ter sido, sabe, recebido alta, ó, há mó tempão e estavam ali por falta de cuidado, negligência, pessoas com garrote, por exemplo, no braço há 2, 3 dias, a pessoa colheu sangue no plantão dela, esqueceu de tirar o garrote, a pessoa reclamava para tirar o garrote e entrava o plantão, passava o plantão e as pessoas taxavam aquele paciente como alguém
reclamão, sabe? De mimimi e tudo mais, geralmente idoso. E quando vai ver, tem lá um erro técnico, né? Na pessoa, e a pessoa tá tentando ajudar, tentando se ajudar e ajudar a pessoa, né? Porque se o filho, filha daquele idoso é uma pessoa letrada, importante, ou simplesmente com conhecimento, pode meter um processo na pessoa ali, a pessoa, sabe? E eu era essa pessoa que sempre salvava. Era aquele que escutava. Esse caso, por exemplo, do garrote foi real, né? A idosa estava reclamando. Ela começou a reclamar no final do meu plantão. Aí eu saí do plantão, era 12 por 48, se não me engano. 72. Trabalhava 12 horas e ficava 2 dias em casa. Eu acho que é 72. Enfim. E quando eu voltei, ela ainda estava reclamando. E aí, no plantão, eu sempre fazia o check-in de todos os pacientes que estavam nos leitos, se eram os mesmos do último plantão, se houve uma melhora, né? Lia o prontuário, tudo mais, se mudou a medicação, as coisas todas, pra eu saber ficar tudo a par, isso umas 6h30, 7 horas da manhã. E aí, quando eu fui fazer a ronda, ela voltou reclamando. Eu falei, gente, ela tá reclamando há 4 dias, ela deve estar com muita dor, mas no prontuário dela não tinha nada que apresentasse ali os sintomas álgicos, né, de dor e tudo mais. Aí eu perguntei o que houve, tá acontecendo e tal, e ela apontou pro braço. Quando eu levantei, quando eu levantei aquele lençol do hospital, que o garrote ainda tava lá, eu olhei, eu falei, misericórdia. E o braço dela já, sabe, inchado, porque não tava tendo circulação direita. O garrote é pra isso, né? Pra dar uma segurada na circulação sanguínea. A gente achar a veia, introduzir o scalp, enfim, a agulha e tudo mais, pra fazer a medicação intravenosa. E aí tava lá ainda o garrote. O braço da mulher tava quase preto, granganando, sabe? Eu olhei aquilo da misericórdia, tirei. Quando eu tirei, a cara de alívio dela, assim, foi, nossa, imediato. Ela agradeceu, eu perguntei quanto tempo aquilo estava ali. Ela falou que desde o tal dia, né, não sei se foi de segunda a quinta, de terça a sexta, um negócio assim. Mas ela falou, eu falei, cara, era meu último plantão e tal. E ela falou que ela tava chamando a enfermeira X e o enfermeiro W, e eles passavam falando, vai melhorar, não sei o que, não, relaxa, assim mesmo, mas tudo muito genérico. E quando ela me contou aquilo, e eu parei pra perceber que estava acontecendo muito, tanto que eu era esse salvador da pátria, entre muitas aspas, né, eu só comuniquei a minha chefia e falei, cara, pra mim não dá, se isso é enfermagem, ser enfermeiro é isso, eu não quero isso pra minha vida, matar pessoas assim, negligenciar vidas assim, não quero, não vou. Fiquei muito pé da vida. Eu era jovenzinho também, né, novinho, tinha meus 18, 19 anos no máximo, talvez 20. Então eu me dei esse luxo de sair da área da saúde. Falei, quer saber? Vou pra comunicação. E fui estudar fotografia, design, e depois fui pra publicidade, propaganda. E tô aqui até hoje. Mas aí hoje, com a cabeça de 33 anos que tem, olhando pra trás, assim, cara, eu poderia ter usado aquilo como um combustível para eu ser melhor, um melhor profissional na área da saúde, cuidando da minha enfermaria e tudo mais, sabe? Porque eu era bom, eu era muito bom, né? Tanto na parte de farmaco, mas especialmente na área de saúde pública. Eu era muito bom em saúde pública. Trabalhar em UPA, em CMS, em emergência, que você tem, além de tratar ali a causa do problema das pessoas, também tem esse lado humano, esse contato, esse afago das áreas humanas, né? Só que eu não enxergava isso. Não conseguia enxergar isso naquela hora. Então eu sinto que dei mole nesse sentido. Sinto que hoje, 10 anos depois, na verdade até mais, né? Eu tenho 33, foi com uns 18, 19, mais de 10 anos depois, eu poderia estar muito bem financeiramente, porque
além de ter muitas vagas para a área da saúde, né, sempre tá abrindo um hospital, ou tem uma campanha, ou tem cuidador de idosos e tudo mais, eu acho que eu teria me dado melhor, pensando com a cabeça de hoje, sabe? Mas a gente nunca sabe como é que vai ser o nosso amanhã, né? A gente nunca sabe que o passo que a gente resolveu dar foi um passo... Pode ser até um passo certo. Eu posso ser um bom publicitário, um bom comunicador, que sou, né? Que eu acredito que sou, inclusive. Né? Não tenho dúvidas sobre isso, mas... de repente, não era bem esse caminho, sabe? Que eu deveria ter seguido. Por que que eu falo isso? Porque antes eu achava que essa área da saúde não era para mim, porque eu comecei estudando a área da saúde por conta da minha orientação. Então, eu queria saber como cuidar de DSTs e tudo mais, essas coisas, porque há 15 anos atrás, por exemplo, ser gay no Rio de Janeiro, né? Acho que no Brasil, como todo mundo, né, era sinônimo de total promiscuidade, que vai pegar isso, vai pegar aquilo, vai morrer daquilo, vai morrer disso. Isso há 15 anos atrás, né? Imagina 20, 30 anos atrás. Mas eu peguei esse resquício, então eu, enquanto adolescente, normalista na época, eu falei, cara, vou aprender sobre isso, porque eu não tenho abertura para perguntar para ninguém sobre isso, né? Como é que funciona, internet lá em casa era discada, então eu tinha medo de, sei lá, minha mãe olhar o histórico das minhas pesquisas e tudo mais. Então eu fazia isso em casa, nem em lan house e tal, porque eu achava que ficava vinculado ao meu e-mail e que aquilo ia ficar aparecendo pra mim, tipo, como são os anúncios hoje. Então eu não ia atrás da informação do modo informal. Então eu falei, vou do modo formal. Conversei com meu pai, pedi pra ele, falei, pai, quero fazer enfermagem e tal, ele, vamos fazer. Ele pagou o curso, né, de técnico de enfermagem, fiz no Marajoara, em Madureira. Fiz todos os anos, todas as matérias, todos os estágios, tudo bonitinho. Aprendi que não era nada daquilo, aprendi que não era aquele bicho de 7 cabeças, que o tratamento era super viável, plausível e acessível, sabe? E aí fiquei mais calmo, e depois que eu me formei, que eu trabalhei pouco tempo, acho que foram só 3 anos na área da saúde trabalhando, eu entendi, eu falei assim, tá, acho que agora eu posso correr atrás do meu sonho, que eu realmente gosto, e fui para a área de comunicação. Mas, cara, é isso. Eu tô muito tendencioso a voltar para a área da saúde, tô muito tendencioso a continuar aquilo que eu não continuei lá atrás, né, que eu interrompi. Não só a carreira, mas a missão, sabe, de cuidar de pessoas, porque assim, cuidar de vidas eu gosto, mas eu não gosto dos amargurados da área da saúde, sabe? As pessoas mandonas, o ego ali é muito maior do que na área de comunicação, que é muito do, tipo, aquela auxiliar de enfermagem, que hoje nem existe mais o cargo de auxiliar, eu acho, mas tem aquela auxiliar de enfermagem que tá na casa há 20 anos, então ela sabe que quando o cliente, né, não precisa ser cliente, mas o paciente faz, é isso, vai, é isso, quando fica, é isso, ele já tem essa experiência, e aí quando chega alguém que quer aprender, ou que quer, de repente, dar uma segunda opinião, uma segunda solução, eles não gostam e te maltratam mesmo, sabe, pelo menos na época, era uma tortura, era rarão, né, um pecado mortal, você dá alguma dica que pudesse melhorar a rotina do trabalho, né? Como eu falei, eu chegava cedo, olhava os prontuários, via que precisava ser medicado, deixava tudo organizado, tudo prontinho para quando viesse os horários certinho. Geralmente, enfermaria, que era a última área que eu trabalhei, né? Eles têm suas rotinas, né? A enfermeira, chefe, ela já tem uma rotina já estabelecida. Então, tal horário é a hora do banho, tal horário é a hora dos medicamentos. O medicamento em si mesmo tem horários regulares, né? Já é meio que uma regra
dentro da área da saúde, quando é de 12 em 12, quando é de 10, de 8 em 8, de 6 em 6, de 4 em 4, tem essas regrinhas de você colocar o horário a partir das 10, quando é de jejum às 6, então é o plantão anterior que faz, não é você. Então eu organizava toda a minha bancada, todo o meu dia ali, e ia só cumprindo o protocolo da rotina. Então, assim, não tinha muito mistério para isso, né? Uma eventualidade ou outra acontece, né? Acontecia, no caso, quando eu tava na emergência, às vezes entrava alguém com esfaqueado, baleado, que saía ali da rotina e tudo mais. Mas na área do cuidado do dia a dia, né? Como é que é o nome, gente? Não é com morte, não. Com morte da área da comunicação. Ambulatorial, quando era algo mais ambulatorial, que era um atendimento de rotina, uma coisa mais rápida, vamos dizer assim, mais certa, era tudo muito regradinho, então você só vai dançando conforme a dança, né, conforme a música, e geralmente tem uma enfermeira-chefe, na época de técnico, que vai ditando as regras, então não tem muito o que fazer, sabe? Você vai sendo um braço ali para aquela enfermeira e tudo mais. Isso falando no nível técnico, tá, gente? Porque a minha decepção foi mais nesse nível, nessa área. E eu conheci muita gente bacana, sabe? Mas, infelizmente, as ruins fizeram mais história na minha cabeça. Acho que plantaram uma semente na minha cabeça e me tiraram disso. E aí eu tô nessa, gente. Tô pensando em mudar. Inclusive hoje eu fui lá, né? Tava falando isso, acabei esquecendo. No curso, na época do curso que eu fiz e tal, lá no Marajoara. E fui pegar o meu diploma, porque eu pego o diploma, dou entrada no Corém, tô habilitado. Obviamente que eu fui imaginando que teria que fazer pelo menos uma reciclagenzinha, né? Pra poder voltar, afinal de contas, são 10 anos na comunicação, então mais que isso eu tô longe da enfermagem. E aí, dito e feito, né? Tem uma taxa de rematrícula, vai ser só um mês só de reciclagem. São 3 matérias para fazer em um mês, então tá plausível e tudo mais, dá para esperar, dá para conciliar, inclusive com a faculdade. E eu não vou precisar fazer estágio e tudo mais. Eu terminei isso aqui, fiz a prova, pego o diploma, entrada no Corém. E aí eu tô pensando em voltar sim para a área da saúde. Até porque hoje, a menina que mamãe cuidou a vida inteira, para quem não sabe, a minha mãe foi babá por mais de 20 anos. De 2 meninas, né? Mas a primogênita, a Stephanie, ela acabou de se formar em medicina. Tem bem mais de 20 anos, né? Porque eu acho que tem 25, 26, né? Então deve ter sido por aí. Ela ficou lá até quando eu tava na medicina, minha mãe ainda tava trabalhando lá. E aí ela foi trabalhando justamente em um dos hospitais que eu trabalhei. Então, né, pensando nessa questão da indicação da comunicação, tô pensando dela ser o meu peixe. Melhor, de eu ser peixe dela. Sabe? Já que ela tá trabalhando lá, de repente ela consegue me indicar e tudo mais, porque na área da saúde tem a questão dos concursos, tem os prestadores de serviços e tem o famoso quem indique, né? E aí, para quem indica, tem essa questão da facilidade, de você conseguir começar a trabalhar e depois você regulariza a questão disso, daquilo e tudo mais. E aí eu tô pensando real. Tá muito nos meus planos, né? Eu acho que o fato de eu ter conseguido ir hoje lá no curso para pegar o meu diploma, ou o orçamento, no caso, né? Para poder seguir, já é um grande passo, sabe? E eu só fui lá porque eu fui encontrar com a minha irmã hoje. E aí, por acaso, ela tocou no mesmo assunto. Falou, por que você não volta para a área da saúde? Você não é formado? É uma área que dá dinheiro e tal, tem oportunidade. Ela é da área da saúde, então ela deu a perspectiva dela em relação ao salário, a trabalho, oportunidades e tudo mais. Assim, cara, eu tava falando isso ontem com o Leandro. Então eu enxerguei como um sinal. Vamos dizer que foi um sinal pra mim. E olha, cara, eu acho que eu quero, sabe? Eu acho, mas eu falo eu acho porque eu sei que eu não gosto.
Mas eu sei que eu vou me dar bem na carreira, eu sei que eu vou conseguir dinheiro, eu sei que eu vou conseguir me dar bem nessa área, nessa carreira, porque o pessoal é mais humano, não é tão competitivo, o mercado não é tão competitivo quanto a comunicação, embora tenham esses ranzinzas, né, dos enfermeiros velhos e tudo mais, mas pelo menos eu acho que é mais flexível, sabe, porque é um chefe só, é uma coisa só, sabe? Então, aí eu posso depois pra frente ver a continuidade na graduação de enfermagem e tal, algo do tipo. Seguir por esse lado, talvez, eu não sei. Mas tô pensando assim, acho que nesse momento a necessidade tá falando um pouco mais alto, sabe? Acho que é razão, não seria nem o coração, porque minha paixão é a comunicação e o audiovisual como um todo, mas eu acho que a razão tá falando, cara, se eu seguir por ali eu consigo fazer um pé de meia legal pra poder dar um outro passo, de repente, lá na frente. Mas eu confesso que eu tô balançado, talvez baqueado por conta dessa frustração com a publicidade, o audiovisual, sabe? Que, cara, seria tão fácil, né? Tão fácil não, porque fácil nenhuma profissão é, mas talvez mais prazeroso de trabalhar com isso se o mercado fosse mais colaborativo, sabe? Se as indicações, se as pessoas te levassem mais a sério, tipo, cara, você é editor de vídeo, confio em você, você é designer, então você vai ficar responsável pelas coisas de design, não vou imitar e tudo mais, mas sempre tem essa questão do tipo, que foi uma frase até que eu ouvi hoje, né? As pessoas querem te ver bem, mas não melhores do que elas. Então, na comunicação tem muito disso. Isso é muito, muito nítido, isso é muito claro, isso é muito presente. Na área de saúde, não. Quando você se destaca muito, a tendência é o seu chefe te colocar como um supervisor, né, para ensinar outras pessoas a serem tão boas quanto você, ou te jogam para um setor que é mais complicado, que alguém esteja dando não esteja dando conta, então você vai para poder ajudar. Isso é muito legal, porque você vê que você está sendo sempre útil de alguma forma, seja exercendo o seu trabalho, seja exercendo uma liderança, ou seja algum tipo de profissional, né, de algum colega de trabalho. Isso é muito legal, isso é a parte boa da enfermagem. Eu acho que a parte boa da enfermagem mesmo é a parte do resultado, né? Quando a pessoa sai curada, nossa, eu lembro que isso era uma satisfação, um negócio dava no coração maravilhoso, sentia saudade, me pegava e tudo mais. Mas, cara, era a constatação maior de que o meu trabalho deu super certo, né? Não só o meu, que uma equipe de enfermagem porque é feita por várias pessoas, né? Mas eu falo isso porque no meu último emprego, né, no hospital que foi no Miguel Couto, inclusive, eu era diarista, então eu trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo tinha outro plantonista, então o grosso, entre muitas aspas, ficava comigo, então aquela enfermaria era minha, eu tinha geralmente de 8 a 10 pacientes para poder cuidar sempre, e às vezes quando um colega faltava e dava conta de outra enfermaria, já era 20, 18 e tal, mas tinha isso do resultado ser palpável, sabe? Era muito legal. Essa parte era boa. Mas não é o que eu gosto. Eu acho que eu não tô nem na dualidade de se eu faço por amor ou por obrigação. Eu acho que é mais... Já tá bem estruturado na minha cabeça que é por necessidade, sim, mas é uma coisa que eu sei fazer bem e que é legal, é ok. Mas eu acho que a minha grande dúvida é mais o amor e a dor, sabe? Porque para eu me dedicar mais a essa área de enfermagem, eu vou ter que abrir mão, obviamente, da parte de comunicação, que bem ou mal hoje ainda tem umas coisinhas certas, né? Um dinheirinho que entra certo e tal. Mas não sei, sabe? Não sei, eu tô pensando agora na logística de estudo, assim, enquanto eu faço
essa reciclagem, eu consigo, sei lá, me dou mais na comunicação para poder conseguir mais dinheiro para quando eu migrar para a área da saúde eu ter pelo menos o pé de mim para um mês, sabe? Porque o salário do Leandro consegue cobrir boa parte das nossas contas hoje, sim, mas ainda faz falta, né? Então, pensando nisso, enfim, tô frustrado, mas tô pensando em melhorar, sabe? Pensando em dar esse passinho aí só pra poder melhorar de vida mesmo, sabe? É porque eu falei sobre o objetivo. Meu objetivo era trabalhar no Globo para que eu tivesse uma empresa muito grande, muito, né, requisitada, vamos dizer assim, no currículo, para quando eu fosse me candidatar para qualquer outra vaga de comunicação, eu ter ele trabalhou na Globo, né? Então ele realmente é muito bom, porque a gente acaba sendo validado pelas empresas que a gente trabalha, não pelo tipo de função que a gente exerceu. E na área da saúde não é bem assim, né? Se eu trabalhei no Herculano Pinheiro, se eu trabalhei com maternidade, se eu trabalhei com saúde pública, no Getúlio Vargas, no Salgado Filho, no Dom Pereira Nunes, que seja, no Miguel Couto, não conta muito no meu currículo, não conta o que eu faço, é o que eu faço, né? Se eu trabalhei em CTI, então eu tenho conhecimentos de cuidados de tratamento intensivo, trabalhei com emergência, então você tem habilidades de lidar com a pressão, com a rapidez, tudo mais do atendimento, né? Tem estômago para suportar algumas situações. É mais o que eu faço, mas na comunicação, infelizmente, não é assim. Inclusive, eu vi hoje um caso de uma pessoa que precisou agir com instintos agressivos para conseguir uma vaga, porque a pessoa fez prova, a pessoa fez entrevista, a pessoa fez dinâmica, e quando ela foi para a entrevista com um especialista para poder ser contratado, a pergunta foi: quem te indicou? E aí a pessoa falou que ninguém, né? Vim pelo currículo e tal, pela prova, e a pessoa falou: a gente não pode te contratar, a gente só contrata para quem é indicação dos nossos funcionários. E aí, cara, tipo, olha o tempo que a pessoa perdeu enviando o currículo, fazendo entrevista, fazendo os quizzes, né, as perguntas que pedem, as dinâmicas e tudo mais, para chegar no final, o seu currículo, as suas habilidades seriam invalidadas porque não foi indicação. Eu fiquei, cara, quando eu vi isso, eu falei: gente, não é possível. Não é possível que isso esteja acontecendo há um tempo no mercado e eu não sabia disso, sabe? E o currículo dessa pessoa que fez era muito bom, mas aí o esposo dela falou que, cara, de todos os lugares que eu trabalhei, só um me pediu o currículo. Todo o resto foi indicação, porque eles confiavam na indicação das pessoas que já trabalhavam com eles. Eu sei que a indicação é importante, né? Tem o seu peso ali de valor e tudo mais, mas isso não deveria invalidar pessoas muito boas por causa da indicação. Que às vezes, sei lá, como foi o caso de uma entrevista que eu fiz para trabalhar de social media de uma clínica de ortopédica. Eu tenho um conhecimento técnico da área da saúde e tenho conhecimento técnico da área de comunicação. Então, para mim, eu era o candidato perfeito para isso, porque eu falaria não só da maneira correta, né, com as técnicas de comunicação, mas conhecendo os termos para poder elaborar o texto de maneira mais coesa, de que seja fácil de ser entendido e tudo mais. Mas, cara, chegou na hora, a pessoa que estava concorrendo comigo era um jovenzinho de 18, 19 anos, eu tinha uns 20 e pouco, 27 talvez, e a pessoa era a indicação da recepcionista. Cara, quando eu descobri na minha entrevista, quando eu estava sendo entrevistado, que a pessoa era a indicação, eu falei: ferrou. Eu sou técnico, eu sou caralho a 4 e vou perder para um jovenzinho que tá fazendo curso de YouTube porque ele é indicação. Não desmerecendo no YouTube, tá? Aprendi muita coisa no YouTube. Mas o fator indicação pesou mais que o meu currículo, mais que a minha competência. Tem noção?
Então, é isso. Vamos ver o que vai dar. Se eu vou botar isso pra frente mesmo. A princípio tô dando, né? O fato de ter ido no curso hoje lá pra poder pegar o diploma já me tocou muito o coração, né? Já doeu um pouquinho que eu vou ter que largar isso de comunicação. E vou aproveitar o que eu tenho, né? Infelizmente eu sou pobre e eu preciso de dinheiro, eu preciso colocar comida na mesa também, preciso ajudar a pagar a conta também, então não posso me dar o luxo ainda de trabalhar com o que amo se o que eu amo não me quer, sabe? O mercado não é muito justo. E fora, né, que depois que eu saí desse último emprego aí, para eu conseguir área dentro da área que eu atuava, né, que era o mercado financeiro, vai ser extremamente difícil, porque a forma que aquela mulher me queimou desnecessariamente, injustamente, é surreal. Porque já especularam lá dentro que eu poderia voltar, né? Deram meu nome como uma pessoa para poder voltar a trabalhar lá depois que ela saiu. Mas, do jeito que ela me queimou, passou nem vamos ver pela boca da pessoa que ia contratar, sabe? Foi não. Melhor não. Eu ganhei, melhor não. Enfim. É isso, gente. Não sei se eu me fiz entender muito. Esse episódio era pra ser depois do que ia sair, mas como o outro já estava atrasado mesmo, no final vou pular. Depois eu falo sobre contratos sociais. Vou partir pra minha frustração primeiro. E vida que segue, vamos ver o que dá, o que acontece. Vamos ver também se deu certo, né? Porque eu tô gravando com o meu microfone de podcast, mas ele é muito incerto. Agora ele fica muito bom, agora fica muito ruim. Vamos ver no que vai dar, tá? Gente, muitíssimo obrigado por ter escutado até aqui. Me siga nas redes sociais, não sou tão assíduo lá, mas eu sempre coloco os episódios lá no dia do possível, para que dê um engajamentozinho aqui, né? Para quem não sabe, meu podcast agora é monetizado, graças a Deus, obrigado, Senhor. Hoje eu recebo com o podcast, tá bem pouquinho, tá bem pouquinho, mas já é alguma coisa, né? Vai que, sei lá, do nada viraliza de alguma forma. E eu indo para essa área também, vou começar a falar sobre as minhas experiências de lá, tá bom? Eu, inclusive, abrindo aqui um PS, ganhei há uns 5 meses atrás, 4 talvez, muitos livros de enfermagem. Pra quem não sabe, eu sou apaixonado por livros, né? E aí no grupo do condomínio tinha 2 pessoas dando livros. Um era um de enfermagem, de graduação e tudo mais, e o outro era de arte, já era mais generalizado. Aí eu peguei os generalizados por conta dos meus sobrinhos, que era de uma professora de língua portuguesa e artes cênicas, artes visuais. E a outra quando eu vi que a outra era só de enfermagem, eu tenho um sacaço aqui de livros e de enciclopédias e de dicionários da área da saúde. Eu falei, cara, uma lição eu não tenho, já tenho conhecimento. Vou fazer reciclagem, já tenho aqui uma bagagem extra para poder me destacar nesse mercado. Por que não, né? Pai que é Deus falando e eu não tava ouvindo, não tava entendendo. Mas enfim, obrigado, gente, por ter ouvido até aqui. Beijo e até o próximo, tá? Que a gente não sabe quando. Tchau.